Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico dessa tarde, lendo em Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 25 até o versículo 40. Juízes, capítulo 6, versículos 25 ao versículo 40, a palavra do Senhor nos diz assim: Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: Quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-los-eis vós? Qualquer de vós que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se juntaram e passaram a se acampar no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e as biesritas se ajuntaram após dele. Enviou mensagens por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Até aí a palavra do Senhor. Meus irmãos, Gideão segue no seu diálogo com o mensageiro do Senhor, atendendo agora ao que era a vontade de Deus. Encorajado, Gideão precisa começar aquela reforma determinada por Deus, mas a reforma que Gideão determina acontecer, ela precisa primeiramente acontecer na sua casa. E Gideão começa derrubando o altar de Baal. Gideão derruba então o altar de Baal e o poste ídolo. Meus irmãos, atentem para um detalhe. Diz o versículo 27: Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. O comportamento de Gideão não foi um comportamento de covardia, porém um comportamento de
prudência. Gideão foi prudente. A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, o reino de Deus não se toma pela força. As coisas de Deus não acontecem pela força, não acontecem pelo uso da espada. O Senhor Jesus chama a atenção do apóstolo Pedro quando os soldados vão até o monte para prender a Jesus e Pedro desembanha a sua faca e corta a espada, ou melhor, corta a orelha do soldado. E Jesus então lhe restitui a orelha e diz a Pedro: olha, Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Gideão foi estrategista. Ele pensou naquele momento: se eu fizer isso durante o dia, eu vou arranjar uma encrenca, uma briga. Os homens virão lutar contra mim, vão me agredir, vai dar uma confusão. Eu farei isso à noite, quando ninguém estiver vendo. Quando eles acordarem de manhã, já terá sido feito aquilo que o Senhor determinou que eu fizesse. Então, fazer à noite e não de dia foi a estratégia de Gideão para evitar que o mal maior lhe acontecesse. Gideão já sabia da vontade de Deus, sabia que Deus estava ao lado dele, sabia que Deus não o haveria de desamparar, que Deus permitiria a ele fazer o que ele desejava. Contudo, Gideão não queria brigar. Ele sabia que de maneira pacífica ele poderia atingir o seu objetivo, e foi isso que Gideão fez. Tranquilamente, com paz, Gideão agiu naquela maneira e Deus lhe deu vitória. Diz o texto da palavra do Senhor que Gideão tomou os homens e destruiu ali o altar de Baal e o poste ídolo. Então o culto a Baal ficou prejudicado naquele momento, né? Então havia um altar para Baal e um poste ídolo, que era uma imagem, uma escultura à deusa da fertilidade, né? O poste ídolo era essa escultura, essa imagem à deusa da fertilidade, ao qual Israel nesse momento da vida também cultuava, né? E a intenção de se manter ali o poste ídolo era a garantia de boas colheitas. Por isso eles tinham lá um poste ídolo, o qual Gideão também destrói. Quando levantam de manhã, os homens ficam irados, irritados com Gideão, pelo seu gesto, pela sua atitude, né? E vão a Joás, seu pai, questionar o comportamento do filho, dizer a ele que precisa ser disciplinado. E Joás, já entendendo ali o que Deus havia feito, Joás já responde aos homens: olha, deixem que Baal se vingue. Deixem para lá, deixem que Baal se vingue. É problema dele. Ele foi ofendido. Então ele que vire-se para lá. Não é? Ele que precisa se defender, se é que ele é Deus. Se Baal é Deus, ele não precisa que ninguém se vingue por ele. E diz o texto que na sequência, Gideão então foi chamado de Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Então, na palavra Jerubaal está contida aí esta ideia ou esta intenção de que Baal se vingue. É como se Jerubaal fosse ali um desejo de vingança de Baal, como que diz: Baal te amaldiçoe, Baal vingue-se de você pelo gesto que cometeu, pelo seu comportamento, pela coisa errada que fez, como se Gideão tivesse feito alguma coisa errada. Mas na visão daquele povo que servia a Baal, Gideão havia sim feito
algo de muito grave, de muito mal, né? Nós sabemos que não foi assim, mas era esse o pensamento, né, daqueles homens. Por fim, meus irmãos, ou caminhando para esse fim, no versículo 34, o texto da palavra diz: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Ele foi revestido do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor veio sobre Gideão, o possuiu naquele momento, o revestiu e lhe deu total autoridade. E Gideão, então, agora precisa convencer aqueles que foram chamados, né? Que diz o texto da palavra do Senhor que, tendo ele tocado o rebate, os abiesritas se ajuntaram após dele, e enviou mensageiros também por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. E enviou ainda mensageiros a Azer, e a Zebulon e a Naftali, e saíram todos a encontrar-se com ele. Agora Gideão tinha uma outra tarefa: convencer esses homens de que o Espírito do Senhor era sobre eles, dar testemunho a eles do que Deus lhe havia determinado fazer, de que Deus estava com eles. E aí, nesse momento que faz Gideão uma prova com o novelo de lã, conforme nós lemos aqui no final, que o orvalho da noite molhe a lã e mantenha seca a terra ao redor. E assim Deus o atendeu. No segundo momento, agora que o orvalho molhe as pedras ao redor e mantenha seca a lã, o Senhor novamente o atendeu. Gideão faz isso não para saber qual é a vontade de Deus. Gideão já sabia muito bem qual era a vontade de Deus, ele já conhecia, a vontade de Deus já havia se revelado a ele, mas ele precisava provar para aquelas pessoas que Deus estava ao lado dele, que Deus estava com ele, que ele era um mensageiro de Deus e que eles deveriam então, com coragem, sem nenhum medo, lutar ao lado do Senhor. Meus irmãos, assim acontece conosco. Deus nos chama como chamou o seu servo Gideão, nos reveste com o seu Espírito Santo. Ele dá tantas provas e sinais quantos necessários for, para que aqueles que estão à nossa volta possam entender que o que fazemos, fazemos no nome do Senhor, na autoridade que Ele nos confere. Que tudo o que fazemos, fazemos baseados nesta autoridade, nesta força e neste poder. Que Deus nos encoraje, meus irmãos, para que nós possamos fazer sempre o melhor para a obra dele. O salmista nos diz no Salmo 100, versículo 2, servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria é não servir ao Senhor com medo, com nenhuma restrição, sem nenhum receio de constrangimento, é oferecer ao Senhor o nosso melhor. A palavra do Senhor nos diz: tudo quanto tiveres a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. E às vezes nós precisamos entender que as nossas forças elas vão um pouco além do que nós pensamos. As nossas forças elas não são tão limitadas assim quanto nós pensamos. As nossas forças vão um pouco além. Nós podemos sempre fazer o melhor. Isso não quer dizer que o que nós fazemos não está bom, mas nós sempre devemos nos esforçar por fazer um melhor. Porque Deus trabalha a nosso favor para que o nosso hoje seja melhor que o nosso ontem e para que o nosso amanhã seja melhor que o nosso hoje. Logo, o nosso serviço de amanhã precisa ser melhor do que o serviço de hoje. Logo, o nosso melhor de amanhã precisa ser melhor do que o de hoje. Nós precisamos buscar numa constante o aperfeiçoamento para que a obra do Senhor posta nas nossas mãos seja feita sempre e sempre da melhor maneira possível, para que o Senhor se agrade do nosso melhor.
Então, o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que caminha conosco, é o Senhor que nos dá condições de sermos reconhecidos e respeitados por todos à nossa volta. É Ele quem nos autoriza em todo tempo, é Ele quem olha por nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde nessa tarde e que a paz de Cristo inunde o nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, pelo teu cuidado, pela tua paz. Nós te agradecemos, Santo Deus, por nos amparar, por nos assistir nos desafios da vida, por nos guardar em todo o tempo, mas acima de tudo, ó Deus, nós te agradecemos por confiar em nós. Tu tens dado, Senhor Deus, e colocado sobre as nossas mãos tarefas as mais diversas. E nós nos esforçamos, Santo Deus, para fazer e te oferecer sempre o nosso melhor. Que o nosso melhor, ó Deus, te seja agradável. Que nós tenhamos, Santo Deus, essa disposição de te oferecer sempre o melhor, ainda que não seja perfeito, mas colocarmos sempre à tua disposição o melhor das nossas mãos, do fruto do nosso trabalho. Abençoa-nos, ó Deus, e guarda-nos, e livra-nos, Pai, de todo mal. Sê conosco, sê por nós. Permanece, ó Deus, cuidando de nós. Dá-nos, ó Deus, a tua paz. Atende, Senhor, a nossa oração. É o que nós te pedimos. E pelo que te agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.